Aí. Então, as oposições de proposições são formadas por 4 tipos de proposições. A, E, I, O. Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Nós temos, então, essas relações aí. As de cima são contrárias, né? Ou seja, uma nega a outra. Tipo A nega, ou é a antítese, ou é uma oposição absoluta entre A e E, né? Por isso são chamadas de contrárias. As oposições A e O, ou E e I, são contraditórias, ou seja, significam que elas têm problemas lógicos de equívocos, né? E nós temos aí as subcontrárias, que são também oposições ou antíteses, mas elas são não absolutas, são parciais, e as subalternas, que apenas se opõem enquanto extensão. Alguém tem alguma dúvida com respeito desse quadro de oposições que eu coloquei em videoaula, numa videoaula que eu fiz passada? Agora nós estamos online, ao vivo, né? Se alguém tem alguma dúvida em relação a essas relações? Não? Beleza, ótimo. Bom, nós falamos também naquela última videoaula minha que, graças a este quadro, é que nós temos a construção dos 3 grandes princípios da lógica clássica. Princípio de não contradição, princípio de identidade e princípio do terceiro excluído. Lembram disso? Então, ou seja, então, observem bem. Então, as regras básicas de toda e qualquer lógica aristotélica, isso aqui, gente, abram bem os ouvidos ou gravem bem isso que eu estou falando. As regras básicas, o fundamento da lógica aristotélica, está aqui. Tá? O fundamento da lógica aristotélica é o princípio de não contradição, o princípio de identidade e o princípio do terceiro excluído. Essas são as 3 regras fundantes da lógica aristotélica. Perfeito? Por que eu estou dizendo isso? Porque as lógicas modernas, matemáticas, o que elas vão questionar a lógica aristotélica é justamente os 3 princípios fundamentais. Tá? Esses princípios fundamentais, eles são chamados de axiomas da lógica clássica. O que é um axioma? Um axioma é um princípio máximo. Ou seja, para além deles não há mais nada. Ou seja, você pode ir criando regras até chegar a esses 3 princípios. Chegou a esses 3 princípios, eles são praticamente a priori e não tem nada que os fundamente. Certo? Belezinha? Ótimo. Bom, então, porque o ideal é o seguinte, o ideal é que as ideias e as proposições sejam contrárias. Por que elas são contrárias? Qual que é o ideal? O ideal é que elas sejam contrárias por quê? Porque ideias contrárias, elas não permitem equívocos lógicos. Quando eu tenho certeza de que uma coisa é uma coisa e não outra, pronto, eu não cometo equívoco lógico. Então, se eu digo assim, Deus é bom, eu não posso simplesmente dizer Deus é mau e achar que está tudo bem. Porque se eu disser que Deus é bom depois de que Deus é mau, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma contradição. Ou seja, ou Deus é bom ou Deus é mau. Deus não pode ser bom e mau ao mesmo tempo. É isso que as proposições contraditórias acabam fazendo, criando meio termo entre termos que não podem ser contraditórios. Certo, gente? Estou perguntando porque isso tem que ficar muito claro para a gente entender as questões para frente, tá bom? Então, vou para frente.
Regra da contradição. Contradição, lembra que é o cruzadinho, né? Entre A e O, E e I, tá? Então, uma proposição universal, afirmativa, e uma proposição particular negativa é uma contradição. Assim também o E e o I. Regra da contradição. Duas proposições contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, nem falsas ao mesmo tempo. Se uma é verdadeira, a outra é necessariamente falsa. Essa é a regra da contradição. Se uma é verdadeira, a outra é necessariamente falsa. Essa regra, você pode decorá-la, ou você pode analisar a partir da própria possibilidade lógica. Então, olha aí, esse é o quadro de verdade lógica. Atenção para uma coisa, gente. Eu observei que nós falamos muito isso em sala de aula e observei que na prova o pessoal ainda não entendeu. Lógica formal, clássica, aristotélica, não trata de verdades. Nós não estamos falando de verdades. Verdade filosófica é assunto da lógica maior, a lógica que nós vamos chamar de teoria do conhecimento. Esse símbolo de V e falso que está aqui, eu sei que pode confundir, mas o símbolo de verdade e falsidade nada mais é do que valor lógico de verdade, valor lógico de falsidade, ou trocando em miúdos, correto ou incorreto. Porque a lógica formal, ela não diz respeito à verdade das coisas. Tá? Nós falamos várias vezes, falei, olha, as regras necessárias, elas não falam da verdade. As regras contingentes é que falam da verdade. Tá? Então, não vamos confundir lógica aristotélica, lógica que nós estamos vendo, que é a lógica clássica, formal, menor, não dá a verdade. Ela dá o valor lógico. O que é um valor lógico? Falsidade ou falsidade ou veracidade? Lógico. Correção ou incorreção. Isso pode ser confundido? Pode, mas não podemos confundi-lo. É valor de verdade, lógico, e não verdade filosófica. Tá? Eu vou até escrever aqui no chat. Há uma diferença. Uma coisa, então, verdade filosófica é diferente de valor lógico de verdade, tá bom? Não esqueçam disso. Bom, então aí está o valor lógico de verdade das proposições de contradição. Então, tipo A, tipo O. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. Se uma outra é falsa, a outra é verdadeira. Tipo E, tipo I. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. Se uma é falsa, a outra é verdadeira. Vamos lá. Exemplo número 1. Gente, estão me acompanhando? Vocês estão aí? Vivos. Estamos aqui. Sim, estamos. Beleza, então tá bom. Porque é importante, porque a partir de agora, gente, a lógica vai ficando chatinha. Então, acompanhem bem o que a gente está dizendo, tá bom? Bom, então olha lá. Exemplo número 1. Todo caminhão é grande. É uma proposição do tipo A. Por quê? Porque ele é universal afirmativa. E aí, eu vou supor, atenção que eu estou falando, eu vou supor que ela seja verdade. Por que eu vou supor que ela seja verdade? Porque eu estou apenas identificando a compatibilidade lógica entre duas ideias. Eu tenho ideia de caminhão e tenho ideia de grande. Elas são compatíveis. Isso não significa dizer que existe um caminhão que é grande. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando da existência de um caminhão grande aqui agora na minha frente. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de ideias. Eu estou pegando a ideia de caminhão e estou pegando a ideia de grande
e estou fazendo uma compatibilidade lógica com elas. Ou seja, toda aquela ideia do juízo está implícita aqui, né? Ou seja, não quero voltar de novo, mas é por isso que é importante a gente entender o que é os juízos. O juízo, o que é um juízo? É quando a gente faz a decomposição do sujeito na sua compreensão e percebe que o predicado pode estar dentro da compreensão do sujeito. Isso nada mais é do que verificação da compatibilidade lógica do sujeito. Caminhão e grande são compatíveis logicamente, então eles podem ter um valor de verdade verdadeiro. Certo? Então, eu estou supondo que isso tenha um valor de verdade verdadeiro. Poderia falar ao contrário? Poderia. Eu poderia dizer, todo caminhão é grande e tem um valor de falsidade. Não importa, porque a lógica formal, volto a dizer, por isso que eu bato... Vocês percebem que por que eu bato tanto na tecla no início do semestre? Eu falo, gente, a lógica formal não é uma lógica que fala de coisas. Eu falei muito da abstração, falei que a gente precisa aprender a abstrair. Lembra que eu falei assim? Eu cansei de falar em sala de aula, justamente para que a gente não confunda que nós não estamos falando de verdade, estamos falando de formalidades, de abstrações, de ideias, tá bom? Então, continuando, todo caminhão é grande, eu vou dizer que a possibilidade é verdadeira. Ou seja, isso está correto do ponto de vista do pensamento. Bom, aí eu vou chegar e vou dizer o seguinte, bom, se todo caminhão é grande, é correto, algum caminhão... Opa, aqui tem um erro aqui, né? Desculpa dizer, aqui tem um pequeno equívoco aqui. Considere aqui como não é grande, tá? Considere aqui como não é grande. Na hora que eu cometi esse pequeno errinho aqui. Ó. Algum caminhão não é grande. Ora, se eu falo que todo é grande, todo caminhão é grande e é verdadeiro, pode algum caminhão não ser grande? O que vocês acham? O fato de ter a palavra todo responde isso? Sim, com certeza, tá? Aqui a gente não vai ficar analisando toda hora se esse todo é compatível ou não, igual nós fizemos lá no juízo. Aqui a gente vai considerar que a palavra todo, realmente responde à pergunta todo. Então, se eu digo, todo caminhão é grande, e digo que isso é verdadeiro, ou seja, está correto. Ora, algum caminhão pode não ser grande? Não. Entenderam a lógica disso? Atenção, gente, estou perguntando aí. Estou tentando mostrar para vocês, além da regra, como é que a gente pensa logicamente. Olha só, as contraditórias dizem o seguinte, eu estou falando que todo caminhão é grande e é verdade isso, ou seja, estou dizendo que isso, de alguma forma, é correto. Se todo caminhão é grande, pode haver algum caminhão que não seja grande? Não. 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 Estão entendendo, gente? Sim. Sim. Tá. Ok. Roberto não entendeu? Ah, bom, beleza, ótimo. Então, gente, aqui eu provei para vocês, tanto pela regra... Ah, entendi, Roberto, desculpa aí. Eu provei para vocês, tanto pela regra, quanto pela lógica, que elas batem. Então, você pode analisar, tanto você pode analisar pela regra, que de repente vai que na prova você fala, putz, eu não lembro mais das regras das contradições. E agora, o que eu faço? Usa a lógica. Entende? Porque às vezes eu chego na hora da prova, peço um exercício sobre contradição ou sobre oposições, aí você fala, putz, e agora? E a regra do não sei o quê? Aí você fala, não lembro mais a regra. O que eu vou fazer? Vou usar a lógica. Ou seja, vou usar o próprio raciocínio. E usando o raciocínio, você chega lá. Exemplo número 2. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, tem não. Vitor. Exemplo... Pode falar, meu irmão. Ele fala, pode falar.
O fato dessa palavra algum também pode ajudar? Com certeza, tá? Aqui, o Erivelton, apesar de a gente ainda poder provar se isso é particular ou não, do ponto de vista lógico, mas agora nós vamos ter que confiar nas palavras todo e algum. Todas as vezes que a gente usar a palavra, usar a estrutura todo A é B, é porque isso é universal afirmativo. Ponto. Toda vez que eu utilizar a palavra algum A é B, é porque isso é particular. Tudo bem? Sim, obrigado. Mas há alguma dúvida ainda não? Não, não. Beleza, então tá bom, tá? Vamos ter que agora a gente passar a confiar na palavra todo e confiar na palavra algum, tá? Todo e algum são palavras agora que a gente vai ter que observá-las de forma mais atenta. Exemplo número 2, nenhum cão é sapato. Isso é uma proposição do tipo E. E aí eu tomei isso como falso. Nenhum cão é sapato. Diz, não, isso é falso. Ou seja, nenhum cão é sapato, isso não está correto. Ora, se nenhum cão é sapato e é falso, algum cão pode ser sapato? Não, Por que não? nenhum. Não, na verdade pode. Ah, eu estou dizendo que nenhum cão é sapato, diz que isso é falso. Então, pelo menos algum cão é sapato. Atenção, não olhem para as ideias, olhem para a estrutura da frase. Nenhum cão é sapato, isso é falso. Isso significa que se nenhum cão é sapato é falso, óbvio que algum cão será sapato. Não se preocupem com as ideias, se preocupem com a estrutura da frase. Eu coloquei essa frase justamente para vocês perceberem que não importa qual é a ideia. Porque aqui eu disse que nenhum cão é sapato, disse que isso é falso. Num mundo possível qualquer, de repente existe um mundo que lá algum cão é sapato. Então, nesse mundo em que algum cão é sapato, se eu falar que nenhum cão é sapato, eles vão falar, não, isso é falso. Então, se é falso dizer que nenhum cão é sapato, logo algum cão será. Estão entendendo, gente? Professor, Fala lá. essa ideia, a ideia de nenhum não seria no mesmo Ah, sentido de todo, como uma totalidade, e o algum como algo particular? isso mesmo, tá? Quando eu falo nenhum, eu estou dizendo o quê? A mesma coisa de dizer assim, todo cão não é sapato. Certo? Então, quando eu falo nenhum cão é sapato, isso é a mesma coisa de dizer assim, todo cão não é sapato. É porque na lógica nós utilizamos, em vez de a gente usar todo cão não é sapato, a gente usa nenhum. Nenhum cão é sapato. Ou seja, todos os cães não são sapatos. Aonde existir cão, eles não serão sapatos. Só que isso eu chamei de falso. Aonde existir um cão, ele não será sapato. Só que isso é falso. Ora, se isso é falso, então é porque algum é. Entenderam? Sim. Beleza. Se você tem dificuldade de fazer a conexão mental, é só pegar a regra. A regra está aqui, ó. Olha lá. Tipo A, tipo O. Ó, por exemplo, exemplo número 2. Tipo E, tipo I. Se uma é falsa, a outra é verdadeira. Bom, a regra está aí também para ajudar. Tá? Você pode fazer mentalmente, ou você pode usar a regra. Se a primeira é falsa, você olha lá, tipo E.
A primeira é falsa, a segunda será verdadeira. Tá bom? Vou para frente. Contrárias. Então, antes foram as contraditórias, agora são as contrárias. Né? Isso. Agora são as contrárias, ou seja, são aquelas de cima. Aí ó, você tem um quadradinho aí de cima, as contrárias. Antes eram as contraditórias, agora as contrárias. Não podemos confundir contrárias com contraditórias, tá bom? Bom, duas contrárias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, é óbvio. Senão estou dizendo que o bem é igual ao mal. Bem é igual a mal? Não. Ou ele é bem ou ele é mal. Isso é contrário. Né? Então, duas contrárias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas podem ser falsas ao mesmo tempo. Olha só. Tá? É aqui que está a pegada louca, tá? Duas contrárias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Você não pode falar que duas ideias contrárias são verdadeiras ao mesmo tempo, porque isso fere o princípio de identidade. Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas elas podem ser falsas ao mesmo tempo. Então a regra é, se uma é verdadeira, a outra é necessariamente falsa. Mas se uma é falsa, a outra poderá seguir a falsidade. Poderá, não significa que será sempre. Vamos ver como é que isso funciona. Então, olha lá, olha a tabela que nós temos aí. Tipo A, tipo E, né? Que são as contrárias. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. Se uma é falsa, a outra pode ser verdadeira. Se uma é falsa, pode ser falsa. Então, ou seja, podem ter duas falsas, mas nunca duas verdadeiras. Vamos para os exemplos. Todo azul é do céu. Então, é uma proposição do tipo A. Todo azul é do céu, tipo A. E eu chamei isso de verdadeiro. Chamei isso de verdadeiro, ou seja, chamei essa compatibilidade lógica de verdade. Né? Se todo azul é do céu, eu posso dizer que nenhum azul é do céu? Não. Pode? Não pode não. Olha lá. Se tudo que eu chamei de azul é do céu, todo azul é do céu. Isso é verdade. Então, existe algum azul que não seja do céu? Não. Sacou? Olha lá. Vou dar um outro exemplo aqui. Se eu digo, todo salesiano é santo. Todo salesiano é santo. E aí eu digo, e isso é verdadeiro. Eu posso dizer que nenhum é santo? Não. Não, se eu já acabei de afirmar que todos são. Se todos são santos, isso é verdade, verdade do ponto de vista lógico, dizer que só do ponto de vista lógico, tá? Porque, sei lá. Se eu digo que todo salesiano é santo do ponto de vista lógico, dizer que nenhum é contradição. Ou seja, nenhum e todos são contrários. Se eu afirmo que todos são, eu não posso dizer que nenhum é. Entenderam a lógica? Por enquanto, sim. Sim. Beleza. Então tá bom. Os demais aí, os 2 estão falando e os outros 18 estão vivos? Sim. Sim, sim. Sim, professor. Sim. Então tá bom. Então tá bom. Bom, exemplo número 2. Nenhum H2O é limpo. Estou dizendo que isso é falso. Nenhum H2O é limpo. Falso. Então eu posso dizer que todo H2O é limpo? Não. Não, professor, aqui está a dúvida, minha dúvida, nesse sentido. No vídeo você tinha comentado que quando o predicado limpo, no caso, é acidental, a gente coloca como falso, então, né?
Perfeito, exatamente. Olha como é que a lógica funciona. Né? Eu estou dizendo o seguinte: nenhum H2O é limpo, isso é falso. Ou seja, pelo menos algum pode ser. O fato de eu negar que todo H2O é limpo não significa dizer que todos serão. Por exemplo, nenhum acadêmico de filosofia tirou 10. Ora, então quer dizer que todo mundo não tirou 10? Percebe que não é assim? Ou seja, se eu digo, nenhum acadêmico tirou 10. Falso. Nenhum tirou 10. Então quer dizer que todo mundo tirou 10? Não. Alguém pode ter tirado 10. Se nenhum tirou 10, e isso é falso, alguém pode ter tirado. Mas nem todo mundo. Pelo menos um tirou. Exatamente isso. Exatamente isso, tá? Ou seja, se eu digo nenhum H2O é limpo, isso é falso. Eu estou dizendo que se eu pegar todos os H2O do mundo e falar, e todos eles são limpos, estou dizendo, mas isso é falso. Então significa que todos são? Não. Algum pode ser. Mas todos são limpos? Não. Então aqui a resposta é Falsa? falso. Claro. Por quê? Porque tem predicado acidental. Predicado acidental, neste caso aqui, faz com que ele fique falso, ou seja, atende à regra de que pode haver dois falsos. Entendeu, gente, aqui a lógica da coisa? Professor, Pode falar. quando é essencial, também pode funcionar do mesmo jeito ou é só para o acidental? Não, só para ocidental. Por exemplo, olha lá, se a gente coloca assim, ó, nenhuma água é H2O, falso. Nenhuma água é H2O. E se eu digo lá, nenhuma água é H2O, aí eu vou dizer, então toda água é H2O? É verdadeiro. Verdadeiro. Viu como é que mudou? Ah, beleza. Beleza, então, tranquilo? Tranquilo, valeu. Então a gente pode resumir assim, professor. Pode falar. Quando é acidental, é falso. Quando é essencial, é verdadeiro. Isso. Exatamente isso. No caso das contrárias, quando você começa com a falsidade e o predicado é acidental, você terá duas falsas. Porque a Vitor, regra... pode falar. teria como ter uma frase um pouco maior com dois sentidos também, ou não? Como assim? Como assim? Tipo, você está dando uma frase pequena, né? Como exemplo. Teria como dar uma frase um pouquinho maior ou com dois sentidos? Uma mesma frase, no caso? Me dê um exemplo assim concreto do que você está querendo dizer. Me mostra uma frase assim maior que você... Eu não sei, mas tipo, se fosse uma frase um pouquinho, porque essas frases são pequenas, certo? Certo. Aí teria como ter uma frase um pouquinho maior com dois sentidos de interpretação? Não, mas aí se você tiver dois sentidos de interpretação, aí você está entrando em ambiguidade, aí não pode. Você pode ter frases grandes, melhor, proposições grandes, mas não com dois sentidos. Por exemplo, você pode falar assim, como é que fala? A chave de roda do pneu esquerdo da motocicleta do amigo meu é um mecanismo que tem 1.500 possibilidades de incompreensão. Isso é uma proposição gigante. Pode fazer assim, não tem problema. Por exemplo, vou colocar aqui no chat, por exemplo.
O amigo do vizinho do meu pai é aquele que contraiu Covid. Isso pode ser um exemplo de preposição. Então, aí no caso, por exemplo, pode falar assim, todo amigo do vizinho do meu pai é aquele que contraiu Covid. Bom, isso é um tipo A. Estou falando de contrárias, aí eu vou colocar nenhum amigo, lá, 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 lá. É assim que você pensou? Isso, exatamente. Pode ser, não há problema nenhum, tá? Aqui eu estou usando frases curtas, mas podem haver proposições maiores e a regra funciona tal qual. Por exemplo, todo amigo do vizinho do meu pai é aquele que contraiu Covid. Eu vou dizer que isso é falso. Então, todo amigo do vizinho do meu pai contraiu Covid. Falso. Então, eu posso dizer que nenhum amigo do vizinho do meu pai contraiu Covid? Pode. Atenção, se eu falo que todo não contraiu é falso, então significa que nenhum contraiu? Não. Ah, tá vendo? Ou seja, se estou dizendo que todos contraíram é falso, eu posso imediatamente dizer que nenhum contraiu? Não, eu posso dizer que algum contraiu. Porque contrair Covid é acidental, né? Pode ou não. Sim? Alô? Calma aí, é que a gente está discutindo aqui, essa aqui. Espera um pouquinho. Professor, até que eles discutem lá. Então, Fala. as maneiras que eu posso classificar uma proposição é pela regra, pela compatibilidade lógica e também pelo se o predicado é essencial ou acidental. No caso aqui das contrárias, o predicado acidental, ele já está ele está embutido tanto nas regras quanto na própria lógica, entendeu? Então, assim, a questão do predicado essencial ou acidental, ele não é mais uma regra, não. Ele está embutido ou na regra ou então na própria lógica, tá? Você só tem duas formas de resolver isso aqui. Ou você decora a regra, ou então você vai pela lógica. Entendido. Beleza. Porque aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Então, olha só. Eu posso dizer o seguinte: se uma é verdadeira, a outra é necessariamente falsa. Mas se uma é falsa e tiver o predicado acidental, necessariamente será falso. Sim, sim. Tá bom? Posso ir para frente, gente? Já conseguiram descobrir quem tem Covid ou não? Vamos lá. Então vamos lá. Vou para frente, tá? Depois, qualquer coisa, vocês me retomam aí a fala. Então vamos lá. Subcontrárias. Subcontrárias são aquelas de baixo, né? Elas são contrárias, mas são contrarinhas, né? Na verdade, você tem a contrariona e as contrarinhas. As contrarionas, elas trabalham com o universal. As contrarinhas trabalham com os particulares. Duas subcontrárias não podem ser falsas ao mesmo tempo. Duas subcontrárias não podem ser falsas ao mesmo tempo. Mas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, que é o contrário, né? Se uma é falsa, a outra necessariamente é verdadeira.
mas se uma é verdadeira, a outra também pode ser verdadeira. Então, aqui a questão é a veracidade, que pode aparecer duas vezes, enquanto que lá nas contrárias, nas contrarionas, pode aparecer duas falsidades, nas contrarinhas, pode aparecer duas verdadeiras. Vamos lá, olha aqui a tabela. Verdadeiro, se uma for verdadeira, a outra é falsa. Se uma for verdadeira, a outra pode ser verdadeira. Se uma é falsa, necessariamente verdadeira. Exemplos, vamos lá. Algum ente é ser, tipo I. Algum ente é ser, tipo I. Eu digo que isso é verdade. Vou chamar isso de verdadeiro. Ora, se algum ente é ser é verdade, posso dizer que algum ente não é ser? Falso. Por quê? Porque o predicado é essencial. Algum ente é ser verdadeiro. Ok. Mas algum ente não é ser? Falso. Por quê? Porque o predicado é verdadeiro. Como eu comecei só com algum, não estou afirmando todos ainda, mas eu não posso negar uma essência de um predicado, de um sujeito. Ok aqui? Professor, eu tenho uma dúvida. Nesse sentido, se a gente invertesse algum ente não é ser, okay, nós constatarmos que é verdadeiro, e algum ente é ser, logo ele pode ser falso ou verdadeiro. Você vai manter a mesma qualidade de verdade. Algum ente não é ser. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Algum ente não é ser. Verdadeiro. Verdadeiro. Bom, se você está dizendo que algum ente... Hã? Exato. Algum ente é ser. Então, eu posso colocar como verdadeiro. Bom, também, não é? Se você diz que algum ente é ser, algum ente não é ser, é verdadeiro, e aí eu vou dizer, algum ente é ser, verdadeiro. Exato. Verdadeiro. Porque ele é essencial. Isso. Vitor, essa questão do não é ajuda a identificar? Depende do que você está querendo dizer por não é. Como assim? Deixa eu entender a sua fala. Porque em cima tá, algum ente é ser. É uma afirmativa, certo? Perfeito. Verdadeira. Algum ente não é ser. Esse não é como também se fosse uma afirmativa negativa. Seria isso, mais ou menos? Não, é uma negação, não é uma afirmativa negativa. Eu entendo o que você quer dizer o seguinte, por exemplo, toda negação, ele é uma afirmação da negação, tudo bem. Mas para a gente não confundir, a gente já simplesmente diz, ele é uma negativa, ponto. Tá? Em cima, na primeira lá, algum ente é ser, é afirmativo. Beleza. Algum ente não é ser, negativo. Ok, Perfeito? obrigado, é isso mesmo. Então sim, tá bom. Obrigado. Então, seja, se fizer aquilo que o Henrique falou, trocar lá, algum ente não é ser verdadeiro. Se algum ente não é ser, é verdadeiro, posso dizer que algum ente é ser verdadeiro também, porque o predicado é essencial. Agora, exemplo número 2. Algum santo é diocesano. Será que isso é verdade? Eu coloquei como falso, porque tenho minhas desconfianças. Algum santo é diocesano. Coloquei como falso. Se algum santo é diocesano é falso, posso dizer que algum santo não é diocesano? Pode. Sim ou não? Sim. Sim. Verdadeiro. Com certeza, verdadeiro. Pela regra, começou com falso, automaticamente o oposto é verdadeiro. Gente, vocês entenderam que eu posso utilizar duas formas? Ou eu posso usar a regra, ou eu posso ir pela própria lógica. Por que eu estou ensinando pelas duas formas? Porque vai que, de repente, você chega na hora da prova, você esquece a regra.
Então, você tem a forma lógica de fazer. Pela própria lógica, você chega à conclusão. E a conclusão, claro, se o teu raciocínio for correto, a conclusão seguirá a lógica normal, seguirá a regra normal. Tudo bem? Bom, Sim. ok. Então, aqui eu vou fazer com vocês alguns exercícios para a gente ir terminando a nossa aula. Quem poderia ler para nós, por favor? Quem se habilitaria a fazer essa leitura para mim, por favor? Percebi que algumas pessoas estavam olhando para mim. Algumas pessoas são as que olham para mim, tipo I. Nenhuma pessoa é a que olha para mim. I. Olha só, o que o enunciado pediu, Raul? Negue os enunciados. Muito bem. Olha o que eu estou falando. Eu estou pedindo que você mostre para mim como é que eu vou negar o enunciado. Ou seja, como que eu vou negar uma proposição? Então, olha lá, letra A. Percebi que algumas pessoas estavam olhando para mim. Isto é uma proposição? Hello? Por que, Tiago? Abre o microfone aí e fala para nós. Por que não é uma proposição? Porque ela não é composta pela estrutura sujeito, cópula verbal e predicado. Perfeito, muito bem, parabéns. É um enunciado, não é uma proposição. Né? Então, o que eu fiz? Primeiramente, eu transformei o enunciado em uma proposição. Então, percebi que algumas pessoas estavam olhando para mim. O que eu fiz? Transformei em proposição. Algumas pessoas são as que olham para mim, viu? Então, agora ela virou uma proposição. Sujeito, algumas pessoas são, cópula verbal, as que olham para mim, predicado. Viu, acho que o Erivelton, viu que é uma proposição grande, né? Acho que o Erivelton tinha perguntado sobre aquelas proposições grandes, né? Isto. Observe que essa proposição, ela é do tipo I. Algumas pessoas são as que olham para mim, ela é do tipo I. Eu tô perguntando no enunciado como que eu nego isso. Como que eu vou negar essa proposição? Olha só, hein? Não basta só meter um não lá. Se eu colocar um não, estou pedindo para negar. Provavelmente, se eu fizesse isso numa prova, vocês colocariam assim: algumas pessoas não são as que olham para mim, não é verdade? Se eu pedir para negar. Sim. Só que se eu fizer isso, se eu simplesmente disser algumas pessoas não são as que olham para mim, eu estou negando ou eu estou abrindo possibilidades? Abrindo possibilidades? E por quê? Eu vou pelo quesito da palavra algumas, não é todas. Perfeito, ou seja, se alguma pessoa fala assim, puxa, mas eu acho que tem gente que está olhando para mim. Se você quer negar o que ela está falando, não basta dizer algumas não estão olhando, porque senão você continua afirmando que tem algumas que estão olhando. Você continua dando para a pessoa a pilha de que não é todas. Você está dizendo, não, algumas não estão te olhando. Você fala, mas e as outras? Entendeu? Ou seja, você não negou o que ela disse. Você simplesmente transformou ela numa neurótica. Por quê? Porque ela vai dizer, mas então essas que você está falando não estão olhando. Mas e as outras? Porque você está dizendo de algumas não são. Ou seja, você não negou o que ela disse. Como é que eu nego essa proposição? Dando a sua contraditória. Ou seja, nem todas... cadê? Só um pouquinho, Roberto perguntou aqui. Isso seria dizer assim, seria justamente dizer,
nenhuma pessoa está te olhando. Ou seja, você tem que acabar com a ideia da pessoa. A pessoa está com a ideia de que alguém está olhando para ela. Você vai dizer para ela, não, ninguém está te olhando. Ou seja, nenhuma pessoa é aquela que olha para mim. E perceberam, gente, então, como que você nega? Então, regra. Para você negar uma proposição, você tem que dar a sua contraditória, e não a sua contrária, e nem a sua subcontrária, nem a sua subalterna, mas somente a sua contradição. Perceba que tipo I e tipo E são contraditórias. Certo? Então, aqui eu acabei com a dúvida da pessoa. Tem alguém me olhando. Eu falo, não tem ninguém te olhando. Pronto. Acabou. Aí você matou a dúvida da pessoa. Entenderam, gente? Sim, deu para entender, ficou claro. Vamos para o próximo exercício, então. Os metais pesados contribuem para a construção de pontes. Note bem para uma coisa aqui. É uma coisa que eu acabei dando na prova sem passar para vocês, e agora eu quero passar para vocês o que eu não passei e cobrei. Por isso, então, que eu reconheço que houve um equívocozinho e já corrigi isso aí. Então, olha só, gente, acompanhem comigo aí. Todas as vezes que uma proposição vier com ou, que tiver como no sujeito, claro, né? O sujeito for o homem, este homem, Francisco, o Evangelho de São João, ou seja, o que cada uma delas é? O homem, o material, a casa, a janela, o sapato. Todas as vezes que começar com um artigo definido ou a proposição, ela é indefinida. Porque a pergunta, quando eu falo assim, a casa é amarela. De quem que eu estou falando? Da casa. Mas qual casa? Ou seja, a casa é amarela, ou então o rato é peludo, o homem é mortal. De quem que eu estou falando? Ora, não sei. Então, esse artigo definido aí, ele, na verdade, indefine na lógica. Quando eu usar este homem, eu estou usando um indexical, eu preciso apontar, preciso dizer quem é. Então, eu falo, esta garrafa, este livro, este aluno, esta mesa, esta casa, eu preciso apontar para saber quem que é. Todas as vezes que eu usar um nome próprio, Francisco, João, Joaquim, e etc., e todas as vezes que eu usar descrições definidas, o que é uma descrição definida? É quando você descreve uma coisa única. Então, por exemplo, o Evangelho de São João. Estou descrevendo um livro, estou falando de um livro especificadamente. Ou então, por exemplo, o Seminário Maria, Mãe da Igreja. Estou falando de uma coisa específica. Todas as vezes em que essas coisas aparecerem, gente, elas são singulares. Só que, lembra que eu falei que todo singular, na lógica clássica, ele vai ser tomado como universal. Porque a gente não trabalha com singularidade, a gente trabalha com universalidade e particularidade. Então, o que acontece é o seguinte, todas as vezes em que aparecer o homem, este homem, Francisco, ou uma descrição específica, tudo isso será universal. Entenderam, gente? Sim. Então, por exemplo, Okay. igual, por exemplo, quando eu falo assim, o seminarista é esperto. Olha, quem é esse seminarista que é esperto? Eu não sei, ele está indefinido. Então, nesse caso, ele será tomado como universal, não como o seminarista em específico. Será a ideia universal. Todo seminarista é esperto.
Ou então, quando eu usar, por exemplo, o livro As Confissões, de Santo Agostinho. Isso é uma descrição definida. O presidente do Brasil em 2020. Isso é uma descrição definida. Bolsonaro, isso é um nome próprio. Enfim, seja lá como for, esses 4 elementos aqui serão sempre tomados como universais. Para frente. Os metais pesados contribuem para a construção de pontes. O caso que eu falei em cima. Os metais pesados, transformando isso para proposições, será: todo metal pesado é usado na construção de ponte. Entenderam por que ele transformou isso em todo metal pesado? Espero que sim. Que tipo de proposição é essa? Proposição tipo A. Todo metal pesado é usado na construção de ponte. Eu quero negar isso. Estou dizendo que todo metal pesado é usado na construção de ponte. Eu quero negar isso. Como que eu nego isso? Não basta dizer nenhum metal pesado é usado na construção de ponte. Por quê? Porque se eu disser que nenhum deles é usado na construção de ponte, se eu simplesmente dizer que nenhum, como é que eu vou saber realmente se nenhum metal pesado é usado? Para derrubar uma proposição como essa, como eu não posso testar todos, basta que eu encontre um. Então, se eu disser algum material pesado não é usado na construção de ponte, pronto, eu já derrubei a tese de que todo é usado. Sim? Então, ou seja, toda vez que eu falar assim, ora, todo acadêmico do primeiro ano é horrível. Você vai dizer, professor, mas isso não tem lógica. Falo, por que não? Porque fulano é bom. Ah, é verdade. Se eu encontrar um ou mais de um, eu já derrubei a tese de que todos são. Ou seja, gente, regra, para negar uma proposição, eu uso a sua contradição. Então, se eu pedir negue as proposições, isto, nem todo material. Mas quem é esse nem todo? Que está colocando aqui, Germano, quem é esse nem todo? Algum. Esse nem todo que você está falando aqui é o mesmo que algum. Porque eu também não sei se são nenhum. Sacando, gente? Bom. Acho que é o último exercício aqui agora. Se eu não estiver enganado. Último exercício. Complete a lacuna. Se é verdade que todos da sala são salesianos, olha só. Se é verdade que todos da sala são salesianos, logo é que alguns da sala não são salesianos. O que está faltando aí? Vamos ver quem é que consegue analisar isso aí. Seria o A? Oi? Se é verdade que todos da sala são salesianos, logo alguns da sala não são salesianos, que alguns Não. da sala não. Não. O que está faltando aí? Seria assim, se é verdade que todos da sala são salesianos, logo é falso que alguns da sala não são salesianos. Perfeito, João. É exatamente isso. Faltou a palavra o quê? Falso. Porque é a análise que nós estamos fazendo, né? Se é verdade que todos da sala são salesianos, logo é falso que alguns da sala não são salesianos.
Sim? Isso é uma outra forma da gente cobrar a mesma análise. A única coisa que está diferente aí é que ao invés de delas estarem separadas, elas estão juntas numa mesma proposição. Uma mesma proposição não, perdão. Elas estão juntas num argumento. Né? Eu estou usando um argumento grande aqui. Estou dizendo, se é verdade que todos da sala são salesianos, logo é falso que alguns da sala não são salesianos. Então, aqui é uma outra maneira de cobrar essa mesma forma de exercício. Sacaram, gente? Sim. Agora sim. Uhum. Só fala a segunda parte que eu meio que boiei nisso aí, fazendo favor. Tá. Olha só, deixa eu voltar aqui. Então, olha só, se você quiser ficar mais fácil, você pode, como eu fiz aí depois aí, né? Você pode separar as duas proposições, né? Então, eu coloquei, se é verdade que todos as salas são salesianos, logo é alguma coisa que alguns são salesianos. Então, vamos dividir. Todos da sala são salesianos. Isso é um tipo A e é verdadeiro, porque eu falei que era verdade. Já te respondo, viu, Tiago? Então, ou seja, todos da sala são salesianos. Verdade. Ora, isso aqui, tipo A e tipo O, qual que é a oposição que nós estamos tendo aqui? Qual é a Todos? oposição? Contrária. Não. Como? Contrária. Não, contrária? Tipo A, tipo O. Contraditória, contradição. Tipo A, tipo O. Olha lá o xizinho lá, né? Contrários são os de cima. A, E. Tá? Contradição. Não vamos confundir. Bom, numa contradição, você tem lá a primeira verdadeira. Logo, pela regra, a gente tem lá, se a primeira é verdadeira, a segunda, obviamente, será falsa. Ou então podemos analisar, se todos são salesianos verdadeiros, se eu disser que alguns não são, isso é falso. Então, a resposta ali da lacuna é, se é verdade que todos da sala são salesianos, logo é falso que alguns da sala não são salesianos. Entendeu? Quem tinha me perguntado aí? Acho que era o Gabriel? Sim, fui eu, Erivelton. Entendi. Ah, o Erivelton, né? Entendeu, Erivelton? É a mesma análise, Erivelton. Sim. A única coisa que eu estou fazendo é mudar o modo como ela está. Eu estou mudando a cor da bicicleta só. Sim, compreendi. Tá bom? Obrigado. Nada, que é isso. Tiago, né, perguntou. Tiago, as subalternas, elas também têm regras, tá? Só que, geralmente, eu não costumo cobrar as regras das subalternas, porque elas podem ser feitas também tudo de cabeça. Elas têm mais regrinhas, elas são mais chatas de decorar regra. Mas é fácil de você saber. Se eu falo, por exemplo, assim, todo salesiano é bom. Verdade. Algum salesiano é bom? Verdade também. Ou seja, se todos são bons, alguns serão bons? Sim. Então, as subalternas, elas são mais tranquilas de você pensar elas do ponto de vista da lógica. Se eu falo nenhum rato é bonzinho. Algum rato não é bonzinho. Então, se eu falo que algum rato é bonzinho, nenhum rato é bonzinho. Verdadeiro. Algum rato é bonzinho? Verdadeiro. Entendeu? Então, ou seja, as subalternas, elas são mais tranquilas, elas têm regrinhas também, mas eu não vou cobrar elas não, tá bom? Se você quiser estudar, por conta própria, fica tranquilo. Espero que me fiz entender, tá? E aí, acho que o último exercício agora, para a gente ir terminando, olha só.
Se existem pessoas que têm medo, eu não sei. Mas que não é certo ter medo, isto eu sei. Como que vai funcionar isso aí? Então, estou dizendo, se existem pessoas que têm medo, eu não sei. Mas que não é certo ter medo, isto eu sei. O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com a ideia de oposição. Olha lá, algumas pessoas são medrosas. Porque está falando que existem pessoas que têm medo. Quantas? Não sei. Então, tem mais de uma. Então, algumas pessoas são medrosas. E ela vai dizer, existem pessoas que não têm medo. Eu não sei. Ou seja, é o que ela quer saber. Ela não sabe. Mas, o que ela sabe mas não é certo ter medo. Ou seja, algumas pessoas não são medrosas. Então, isso mesmo, mas que não é certo ter medo. Ou seja, algumas pessoas não são medrosas, isso é verdadeiro. Isso é o que ela sabe. O que ela sabe é que algumas pessoas não são medrosas. Então, como que fica isso? Algumas pessoas não são medrosas. Verdadeiro. Então, posso dizer que algumas são? Verdadeiro também. Entenderam? Sim. O que eu queria que vocês entendessem é o estilo de pergunta, né? Observe que aqui eu posso utilizar um modelo como esse e pedir para que vocês analisem. Certo? Bom, gente, então finalizamos então essa aula. Eu vou voltar aqui para minha cameraman. Para a apresentação. Minha internet está ficando lenta já. Aqui. Já estou aparecendo. Bom, gurizada, olha que sacanagem, estão me ligando agora, mas depois eu atendo. Então, esse é um pouco da aula de hoje, né? Eu não sei se ficou claro, não sei se ficou escuro, mas é um pouquinho do que a gente queria passar hoje. Tranquilo? Tranquilo, professor. Eu sei que essas aulas de lógica demoram, né? Porque tem muitos exercícios, muitas regras, mas eu agradeço a paciência de vocês, tá bom? Beleza. Beleza, então. Eu vou deixar um outro exercíciozinho do dia de hoje, bem simplesinho, para poder marcar o registro do dia de hoje também, tá bom? Espero que vocês continuem bem, com saúde, rezando muito, e nos encontramos uma outra oportunidade, tá bom? Valeu, Henrique, valeu todo mundo aí, um grande abraço para vocês. Até mais. E valeu, a gente se encontra por aí, tá bom? Um abraço. Até mais, até mais.